Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Olá! No Sala de Imprensa de hoje vamos conversar com um colombiano que se tornou um dos grandes nomes da comunicação baiana, Nelson Cadena. Ele já é radicado na Bahia há mais de 50 anos. É jornalista, publicitário, escritor e pesquisador. É diretor regional do Prêmio Colunistas há 45 anos e já escreveu 18 livros, sendo 8 deles na área de comunicação. O nosso bate-papo hoje vai ser sobre publicidade e propaganda. Vamos falar de alguns aspectos gerais, mas também de algumas peculiaridades da publicidade baiana. Nelson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Que bom recebê-lo aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre esse assunto que eu acho tão apaixonante, que é a publicidade e propaganda. Eu que agradeço esse convite, né, da TV Câmara, e estou aqui para responder as perguntas, né. Pronto, vamos começar então, falar com você um pouquinho sobre um fenômeno que aconteceu, né, e que atingiu a publicidade. A gente teve uma época de ouro, né, da propaganda, da publicidade, que era aquela época que tinha as grandes premiações, as campanhas publicitárias eram premiadas, os jingles, né, caíam na boca do povo. Todo mundo conhece aquele pipoca na panela começa a arrebentar, enfim. A gente teve essa época que a publicidade era um sucesso, né? Qualquer coisa que caía no gosto popular era sinal de vendas garantidas para as marcas. Mas de 2010 para cá, quando as redes sociais começaram a protagonizar, né, esse cenário da comunicação, da divulgação de produtos também, se falou muito numa crise. Eu lembro que antes de 2010 um pouquinho, 2005, 2006, quando eu estava entrando na faculdade, já se comentava isso. As agências de publicidade estão em crise e tal. E depois eu fiz uma pós e mais uma vez eu tinha vários colegas publicitários que falavam disso. As redes sociais trouxeram uma crise para as agências de publicidade, as agências estão tentando se reinventar. Como é que o senhor viu isso? Realmente existiu essa crise? O que foi que aconteceu dentro das agências aí nesse período? Bom, na verdade, a crise é muito mais antiga, no caso da Bahia, né? Sim. Mais antiga do que o surgimento das redes sociais, né? Na Bahia, a crise já é do século XX, né? Talvez da década de 90, né? Eu acho que essa crise foi decorrência de ter perdido anunciantes, principais anunciantes da Bahia, acabaram vendendo seus negócios para empresas do sul do país. Aí veio a globalização, essa globalização acabou levando a comunicação, o centro de decisões da comunicação, ou para São Paulo, ou para o Rio de Janeiro, ou para Recife, né? Porque Recife é considerada, digamos, a capital do Nordeste, por ser uma afiliada da Globo, uma afiliada direta da Globo, né? Sim. A Globo tem 5 emissoras no Brasil, né? Uma delas é em Recife. As outras são apenas associadas, como é o caso da TV Bahia aqui, por exemplo. Então, o centro de decisões de muitas empresas acabou indo também para Recife, né? E a Bahia foi se empobrecendo com isso, né? Se empobrecendo, nós tínhamos aqui grandes anunciantes, como por exemplo o Banco Econômico, que foi um banco que fechou. Tinha os concorrentes do Banco Econômico, né? Que era o Banev, que fechou, que acabou sendo privatizado, né? Sim. Tinha a Aspele, que era uma caderneta de poupança, que também acabou fechando. Chegou a ter o próprio supermercado, o Pai Mendonça, né? Era um dos grandes anunciantes, né? Acabou sendo vendido o grupo, passou por vários donos, né? Acabou nas mãos de uma multinacional no final da história, né? E nós tínhamos anunciantes de alguns segmentos que pararam de anunciar. Então nós tínhamos, por exemplo, um segmento muito forte, que era o segmento de ópticas. E tinha 2 ópticas que disputavam isso com muita garra, né? Que era a Óticas Teixeira e a Óticas Ernesto. E a Óticas Ernesto, que acabou fazendo grandes comerciais, inclusive premiado no Festival de Cannes, que é o principal festival de publicidade do mundo, né? E eram clientes assim, atuantes, né? Nós tínhamos um varejo também atuante em alguns ramos de sapatos. Tinha grandes cadeias, grandes redes, digamos assim, todas elas faliram, né? Era a Sapataria Santana, Sapataria Becerra, e tinha a principal que era, Santana Becerra, tinha Casa Estela também, e eles anunciavam muito, né? Então eram anunciantes que as agências tinham como
Eram os que alimentavam essa publicidade mais criativa da Bahia, né, que acabou sendo reconhecida no Brasil inteiro e até no exterior, né? Sim, Então a crise começa com a perda dos anunciantes, né? Inclusive nessa área de loja de eletrodomésticos também, né? Tinha Radiolar, tinha são muitas empresas aqui, para lembrar agora, a Loja Simpé, tinha o Correia, todas as grandes empresas que foram fechando, e os negócios foram acabando. O mercado baiano, ele estava calcado em cima de dois segmentos, que era o segmento do varejo, que era o mais forte de todos, e tinha o segmento imobiliário também, porque tinha contínuos lançamentos imobiliários, né? Quando veio as empresas que se instalaram no polo petroquímico e no CIA, né, que houve assim um perfil teoricamente industrial da Bahia, né, isso gerou a vinda de muita gente do sul do país e de outros estados, e aí cresceram bairros como Apituba, onde houve assim muitos lançamentos, né, o próprio Vila do Atlântico foi decorrência disso, lá em Lauro de Freitas. E tudo isso foi se apagando, né? Foi se apagando aos poucos, foi diminuindo o mercado, de forma que ele ficou, o mercado hoje, 2024, 55% do mercado, e isso é uma pesquisa recente que eu digo de 4 anos atrás, é de verbas do governo. A gente teve uma convidada que falou isso, assim. Verba do governo. Quando eu falo governo, é governo federal, governo estadual, governo municipal, câmaras municipais, assembleias, Assembleia Legislativa. Isso e que fez a pesquisa fui eu. Sim. Em 2020. E era 55% era governo. Então, é uma dependência quase total do governo, né? E isso é muito ruim em termos de liberdade de informação, né? Principalmente para os veículos de pequeno porte, né? Tem duas áreas de veículos que dependem totalmente disso, né? Que são as rádios, né? Principalmente no interior, né? Se a rádio for contra o governo, não sobrevive, né? Os blogs, os próprios blogs, portais de notícias, né? Eles dependem dessa verba do governo de uma forma impressionante. 80% dessa verba de publicidade desses portais e dessas rádios é do governo. Sim, a gente teve uma convidada aqui, Cíntia Kelly, que ela é jornalista política, e ela falou isso também, do quanto é ruim os maiores anunciantes de veículos de jornalismo, né, serem o governo, porque compromete, claro, né, digamos assim, a isenção da notícia, não a imparcialidade, mas a isenção. Então, no caso da publicidade, também acaba deixando vocês um pouco tolhidos também, né? Exatamente. E uma coisa que se imaginou que ia acontecer na Bahia e não aconteceu, é que tivesse algum desenvolvimento industrial, né? Teve um pequeno desenvolvimento industrial com a chegada da Ford, por exemplo, mas isso não veio trazer negócios para as agências de publicidade, né? Porque a Ford é uma multinacional, né? Tinha as agências, tanto as agências norte-americanas como as agências de São Paulo, né? Que as filiais dessas agências de São Paulo, né? Então não houve assim para a gente não trouxe nenhum benefício. E as empresas do polo petroquímico também não, porque é uma indústria de, como se chama, né? De transformação, né? Não é um produto final de consumo. Então também não veio propaganda com isso, como você imaginava, né? Sim, sim. Mas então, quando chegou esse boom das redes sociais, a publicidade então já estava em crise, como você fala? Já estava em crise. E aí aconteceu outra crise em cima da crise ou não? Não, aí aumentou a crise, né? Aumentou a crise porque aconteceram duas coisas aí que eu vejo, né? Primeiro que as redes sociais, quando a gente fala em redes sociais, tem que falar também nas plataformas. Sim. Então, o Facebook, o Instagram, eles levam uma boa parte das verbas, né? E não remuneram as agências. Isso é uma luta que vem, não é uma luta brasileira, é uma luta no mundo, né? Tentar que você tenha uma remuneração, mas não existe essa remuneração, né? Isso vai direto, né? Então, se você quer anunciar alguma coisa, vai no Facebook e você coloca a sua verba ali, né? Ou no Instagram, ou no YouTube, onde você quiser, qualquer plataforma, né, que você utiliza. Então isso tirou também muito do que poderia ser a rentabilidade dessa agência. Então a agência, hoje uma agência de publicidade aqui na Bahia, normalmente, tem em torno de, uma agência grande, 15 a 20 profissionais só para cuidar de redes sociais.
Sim. Só para cuidar de eventos grandes. Não são profissionais baratos. Ele se tornou um profissional mais qualificado, porque ele tem uma certa experiência, ele conhece, né? Ele não é um amador como muitos clientes pensam. Meu filho pode fazer meu Instagram, meu filho faz Facebook, ele passa o dia todo, vai fazer bem feito, mas não é assim que funciona, né? Tem que ter uma estratégia, tem que ter inteligência atrás disso, né? Não que o filho do cara seja burro, mas inteligência que é construída através de estudos, né? Sim. Através de leituras, através de estudos. Então, o que acontece? Isso tudo acabou minando um pouco a capacidade dessa agência. Então, às vezes você tem 15, 20 funcionários, mas não tem a remuneração que tinha com os grandes anunciantes, que era 20% que os veículos pagavam de comissão e mais remuneração de produção, né? Então ela vai cobrar o quê? Ela vai cobrar só a criação. E a criação da campanha. E aí isso não é uma verba muito boa, não é uma verba como era generosa antigamente, né? Sim. É uma verba pequena, né? E hoje, ainda falando de redes sociais, assim, hoje como é que o senhor vê? Porque não sei se é impressão minha, né? Se for, me corrija se eu estiver errada, mas assim, parece que os anúncios em rádio, em televisão, nas mídias tradicionais, eles deram uma caída, né? Deu uma queda, assim, porque muita gente prefere agora investir nos anúncios das redes sociais. E aí, como é que está esse mercado de mídia tradicional aqui na Bahia? Como é que o senhor vê isso? Deu realmente essa queda ou não? Eu acho que não tem essa queda assim, dessa maneira que eu estou imaginando. Que eu estou imaginando, né? Mas, de qualquer forma, houve uma divisão da verba, né? Para determinados segmentos de anunciante, acho que eles preferem investir em redes sociais, né? Mas esse segmento antes, esse tipo de anunciante antes tinha outras alternativas, né? Então, por exemplo, uma mídia que foi muito forte, que não existe mais, que era os catálogos telefônicos. Catálogos telefônicos eram um camalhaço assim, de 200, 300 páginas com 1000 anúncios. Eu lembro. Com 1000 anúncios. E tinha anunciante que só anunciava em catálogo telefônico e dava uma resposta fantástica. Né? O cara que comprava a última capa era um negócio fantástico, porque ele ficava nas casas, na residência, né? Todo mundo usava. Depois que acabou sendo suporte de televisões, de mesas, de tudo, né? Até desaparecer praticamente, né? Mas era uma mídia que era usada porque tinha na visão do anunciante, um baixo custo, né? Porque tem algumas mídias que são muito caras, né? Que a televisão até hoje é uma mídia cara, né? Considerada cara. O outdoor não deixa de ser uma mídia cara também, né? Porque você não consegue ter um resultado com uma placa de outdoor. Então tem que fazer uma campanha com 10, com 15 placas, né? Então tudo isso acaba sendo uma mídia mais cara, digamos, né? A mídia exterior acaba se tornando cara. Fora esses mobiliário urbano, que é um mobiliário relativamente caro. Então a mídia social, ela de alguma forma é um pouco mais barata. Apesar disso tudo, é mais barato. E acaba tendo um resultado dentro de alguns públicos, né? Então, por exemplo, o público jovem é o grande consumidor da mídia social, né? Sim. Aí quando se fala de um público mais idoso, um público mais tradicional, vai para as mídias tradicionais. Aí vai para as mídias tradicionais, exatamente. Sim. E massa, né? Porque assim, hoje em dia se fala muito de segmentação, porque o importante é segmentar, você tem que... eu aprendi muito isso na faculdade, você tem que colocar o produto para o seu público, não adianta você anunciar em TV, em rádio e tal. Mas ainda tem, então, seu lugar, né? Você fazer essa mídia de massa, de TV, de rádio, ainda... Essa coisa da segmentação é uma conversa que vem mais de 100 anos. Eu acho que é do tempo de Papai Noel aqui, e assim falavam em segmentar. Mas é uma coisa difícil, né? Não é uma coisa tão simples, né? Apesar que hoje se desenvolver uma série de ferramentas, de pesquisas, etc., consegue direcionar melhor o segmento, né? Procurar o segmento. Mas quem melhor conseguiu fazer isso, vamos ser claros, foi o Facebook, foi o Instagram, foi porque eles têm todo o histórico da gente, do desejo da pessoa, do que a pessoa pesquisa, o que a pessoa procura, né? Então eles conseguem ser os verdadeiros, que conseguiram essa perfeição de afinar, né? Afunilar. De afinar, de segmentar, de realmente formatar o público que o anunciante precisa chegar a ele. Ah, certo. Agora tem uma coisa também que eu fico curiosa, porque assim, a gente vê as propagandas
não precisa ir muito longe não, década de 90, como o senhor falou, né, até o início dos anos 2000, eu me lembro de várias campanhas assim na televisão, no rádio, que davam umas pedradas que se a gente fosse ver hoje, ia cair na língua do povo, assim, não ia ser, né, aceitável em termos de objetificação de mulher, em termos de erotização de criança, era um vale tudo, né, as campanhas publicitárias de até pouco tempo atrás, até, digamos lá, 20, 30 anos atrás. Talvez até menos, né? E aí agora a gente tem toda uma pressão social para que a coisa, para que se tenha cuidado, né, para não atingir mulheres. Propaganda de cerveja mesmo com mulher sempre foi muito cruel, né, a mulher é sempre um objeto ali, e aquelas propagandas de brinquedos, né, voltadas para criança, tudo. Como é que o senhor viu essa nova fase, né, da propaganda, assim, de ter que se adequar a esses tempos de politicamente correto? É difícil porque eu ouço muitas críticas dizendo que o mundo publicitário é formado por homens brancos héteros, então eles não entendem nada de representatividade. Isso era antigamente, né? Hoje é formado por mulheres brancas e negras e de todas as coisas. Principalmente na Bahia, né? A maioria da mão de obra publicitária são mulheres, né? E algumas em cargo de liderança, né? Essa pesquisa que eu fiz para a BAP é a Associação Brasileira, Baiana da Agência de Propaganda Brasileira, mas o capítulo baiano. Eu fiz 2 pesquisas, uma para a BAP e uma para a Associação Baiana do Mercado Publicitário. Uma foi em 2016, outra em 2019, e a gente viu que as mulheres hoje são maioria em todos os segmentos de agências de propaganda, de agências de live marketing, de agências digitais, elas são maioria. Elas são minoria em alguns veículos de comunicação. Que veículos de comunicação? Outdoor, empresas de outdoor, elas ainda são minoria. E em rádio, por incrível que pareça, elas são minoria, exatamente. E em termos salariais, elas estão bem representadas? Também são minoria. Também não tem o mesmo padrão salarial. Mas isso não é só na publicidade, em todas as áreas isso acontece, né? Agora, isso que você estava falando, isso mexeu muito com a publicidade, porque a publicidade antes era totalmente aberta, né? Não existia uma fiscalização por parte do consumidor. Então, se fazia o que queria, né? Aí, quando alguma coisa passava um pouquinho do ponto, se fazia uma representação no CONAR, que é o Código Nacional de Autorregulamentação, né? E o CONAR ficava um tempo um pouquinho mais do que o recomendável para fazer o julgamento da peça, que continuava veiculando. E quando mandava suspender, já tinha tido assim uma exposição enorme, principalmente se fosse na televisão, né? Que é o veículo de massa, ou até no rádio mesmo, né? O rádio também é um veículo de massa, né? Isso aí, e o CONAR tinha um problema sério, né? Porque o CONAR foi feito para não funcionar. Foi mesmo? Como tudo no Brasil, né? Tudo no Brasil é feito para não funcionar, né? Qual era a malandragem disso aí? A malandragem era a seguinte, o CONAR tem que ter representantes da sociedade. Só que essa escolha do representante da sociedade é que ela é meio viciada, né? Ela acaba sendo viciada, que é a mesma coisa que aconteceu com a TV pública, né? Você criou a TV pública, ela tem que ter representação da sociedade. Agora, quem que dá a representação são os partidos, que digam, fulano está representando tal segmento, fulano tal segmento. Então, no final, é uma coisa meio manipulada. No CONAR acontecia muito isso no início, né? Depois isso foi melhorando, né? Foi melhorando até pela própria pressão da sociedade. Mas no início, o objetivo era ter o controle total do julgamento, digamos, né? Do julgamento, né? Apesar de que o CONAR acabou tendo assim algumas vitórias assim de tirar do ar algumas propagandas assim um pouco mais que passaram do ponto, né? Mas depois teve essa coisa da pressão da sociedade que tornou que hoje os publicitários criativos se queixam muito disso, né? Porque acabou passando até do ponto também a pressão, no sentido de que o criador ele pensa 2 vezes antes de fazer determinadas, de criar uma determinada narrativa, uma determinada história para uma propaganda, principalmente quando se usa o humor. O humor sempre foi assim um gatilho importante para a propaganda, mas hoje é um gatilho perigoso, né? Hoje é um gatilho perigoso porque você pode estar ofendendo o segmento, né? Tinha um filósofo do riso, né, que era o Verso, né, um filósofo francês, e ele sempre dizia, o humor é uma coisa ruim,
Porque o humor, você ri por quê? Porque o cara está andando na rua? Não, você ri porque ele tropeçou, caiu e quebrou a cara. Aí você morre de rir, né? Aquilo que é ruim é que provoca o riso, provoca o humor, né? Então, isso aí é uma coisa sutil, né? Difícil em termos de propaganda, de se ter uma ideia de aonde que vai, como é que vai resultar junto à sociedade essa determinada situação, né? As agências do Sul, que são agências que têm muito mais dinheiro, algumas fazem pesquisas prévias. Sim. Então fazem com grupos, né? Umas pesquisas direcionadas com grupos para ver qual é a reação. E essas pesquisas muitas vezes terminam, não é por aí. Não é por aí porque vai causar uma crise, né? Mas as agências aqui do Norte, do Nordeste, então elas têm que ser mais cuidadosas, porque elas não têm esses recursos para investir nisso aí, né? E o anunciante não vai querer pagar isso. É isso. Mas você não acha que se as agências de publicidade tivessem dentro da sua equipe, né, um quadro diverso, tipo, como o senhor falou, tem muitas mulheres, tá? Mas que perfil de mulheres são esses? Mulheres negras, mulheres lésbicas? Se tivesse uma diversidade dentro das agências, talvez não fosse desnecessário fazer essa pesquisa? Hoje já tem. Algumas agências já têm essa diversidade, né? Já tem essa diversidade, as grandes principalmente. Mas elas não estão muito voltadas, não estão muito concentradas na criação. Está mais em outros departamentos, principalmente atendimento, que elas dominam totalmente a área do atendimento, né? Acho que 90% dos atendimentos são mulheres, né? Porque elas são mais comunicativas, elas são mais, entre aspas, assim, mais responsáveis, mais cobradoras, são mais cobradoras, né? Tanto internamente como junto ao cliente, né? Então 90% do atendimento é mulheres, 80%, 90%. Na mídia também, na mídia tem uma preponderância de mulheres e um pouco na área administrativa. Na criação, ainda a maioria são homens, né? A maioria. Então ainda está meio que pisando em ovos nessa questão do politicamente correto. Do politicamente correto. Sim, o senhor falou no início da nossa conversa que teve uma época das óticas, né? Que as óticas anunciavam muito, as lojas de sapato, e falou do mercado imobiliário. Nesses mais de 50 anos que o senhor está aqui, o senhor deve ter vivido muitas fases, né, da publicidade baiana, né? Teve alguma que te marcou mais, assim, por quê? Não, na verdade eu tenho uns 50 anos de Bahia, né? Sim. Mas publicidade, comecei a entrar, digamos, nessa área de publicidade muito depois, né? Então deve ser uns 44, 45 anos por aí, aproximadamente, né? Que eu comecei a acompanhar a publicidade. Por que eu passei a acompanhar a publicidade? Porque eu fui chamado pelo Jornal à Tarde para fazer uma coluna especializada em propaganda e marketing. Isso na época era todos os grandes jornais tinham isso. Então o Globo tinha uma coluna de propaganda, o Estado de São Paulo tinha, todos eles tinham, no Brasil todo, né? Jornal O Povo lá em Fortaleza, em Recife, tanto o Jornal do Comércio como o Diário de Pernambuco, e eu fui contratado pela Tarde para fazer a coluna de propaganda. Depois essa coluna foi para a Tribuna da Bahia, depois foi para o Correio da Bahia, passou, e ao mesmo tempo passei a ter uma coluna na revista Propaganda de São Paulo, na revista Marketing de São Paulo, num newsletter chamado Propmark lá de São Paulo, também eu tinha uma coluna, e tinha uma coluna numa revista chamada Pro News, que ainda existe, lá de Recife. Então eu me tornei assim eu diria um jornalista publicitário, um crítico publicitário. Então foi isso que acabou me dando acesso às agências de propaganda. Eu também atuei na área de propaganda, na área de planejamento. Eu fiz alguns planejamentos, né, para algumas agências, me contratavam para isso, né, e também alguns planejamentos, tanto na área de propaganda como na área de marketing, né. E foi aí que eu tive esse conhecimento, esse contato com as agências, né. E aí, acho que para mim, assim, a fase mais importante foi a década de 80, né, que acompanhei, talvez por ter acompanhado mais de perto também, né, mais de perto também porque a propaganda baiana naquela época foi um estouro, né. Na década de 80? Foi? Na década de 80 foi um estouro, porque ela começa no final da década de 70, na verdade, porque a propaganda brasileira era muito moldada no padrão americano, né. No início do século era o padrão francês, né? Então nós imitávamos os franceses em tudo, até no layout, o layout que os ilustradores faziam era uma imitação dos ilustradores franceses, né? Depois passamos a ter uma
influência assim, marcante da publicidade americana, inclusive com 3 grandes agências instaladas aqui no Brasil, que era a McCann Erickson, que ainda existe, era a J.W. Thompson, que ainda existe, e a Lintas, que não existe mais. Mas eram 3 grandes agências, 3 multinacionais que dominavam o mercado e que aparecia em toda a propaganda de grande porte, digamos, da televisão da década de 50, era propaganda que vinha através dessas agências. E nos jornais e revistas antes disso, antes da década de 50, era também dessas coisas. Então o modelo era um modelo americano, tanto na linguagem quanto no layout. E de repente a Bahia deu uma guinada, mudou isso totalmente, com o que na época se chamava de regionalização da linguagem, né? E fomos nós, baianos, que lançamos isso, né? Tanto que aqui nós fizemos coisas assim que era impensável, fazer comercial com a mãe menininha do Cantuá, fazer comerciais em Nagô, fazer... Isso era inverossímil, né? Para o paulista, né? Eles ficavam assim impressionados com isso, e aqui funcionava, né? E depois eles passaram a imitar até esse padrão também regional, mas tudo começou aqui na Bahia, começou com Duda Mendonça. Duda Mendonça foi um precursor disso aí. Teve também a Propeg, né, que sempre seguiu essa tendência também, né, da propaganda regional, né? Então a Propeg chegou a fazer uma campanha de varejo com Zé Trindade. Zé Trindade é um humorista, né? Sim, humorista sim. baiano e tal, mas já de projeção nacional, né? E com Wilson Carla e outros assim, mas com um tema, com um gigo bem regional, né? Barato eu tô, essas coisas todas, né? Então essa regionalização da propaganda foi algo que estourou no Brasil, né? Chamou a atenção, fez a DM9 ganhar um prêmio Colunistas em 1976, né? A DM9 era de quem? De Duda Mendonça. Sim. Duda Mendonça ganhou o prêmio Colunista, que só quem ganhava era essa agência de São Paulo. Olha. E isso foi um escândalo, né? As agências paulistas nunca aceitaram isso, né? Perder para o Nordeste? Perder para o Nordeste, pô, isso é para a Bahia ainda por cima, né? Perder para os baianos, né? E aí Duda tirou de letra, né? Foi lá, levou lá em São Paulo umas 20 mais de santo. Aí elas entraram com um negócio de incenso, não sei o quê, e fazendo uma como se chama? Uma coreografia, uma coreografia assim, tipo do candomblé. Os paulistas ficaram encantados. Olha, tá vendo? A Bahia sempre precursora, né? Sempre precursora. Então essa foi a melhor fase para o senhor? Essa foi uma fase muito boa, mas tinha dinheiro para isso, né? Sim. Os anunciantes investiam nisso aí, porque não era uma propaganda barata, né? Era uma propaganda cara. O próprio Duda Mendonça, ele inventou o que o pessoal chamava de longa-metragem, fazia comerciais de 90 segundos, né? É longo, né? E era filmagem, com grandes produtoras e grandes diretores, né? Bons diretores de comerciais que ele contratava em São Paulo, né? Os melhores que tinha no Brasil, né? Sim. Isso eram coisas caras, né? Um comercial tem em média 30 segundos, né? E fazendo de em 90... média 30, exatamente. Ele chegava a fazer de 90, que era difícil para as televisões veicularem isso, né? Porque as televisões tinham formato de 30 e 60, né? Então, até 45 já era complicado, que eu diria 90, né? Mas isso foi muito bom, né? Em termos deu muita visibilidade à Bahia, obrigou as agências a terem uma concorrência a partir da DM9. A Propeg investiu muito em talentos, a própria Publivendas, que hoje se chama Moria, também investiu em talentos, a Norton, que era uma agência de São Paulo, também, mas que se instalou aqui na Bahia, também contratou grandes profissionais, né? E a propaganda baiana passou a ser uma referência nacional, né? E ganhou prêmios internacionais, né? Isso que é uma coisa muito difícil, né? O Festival de Cannes é o maior festival de publicidade do mundo até hoje. E a Bahia conseguiu ganhar, né? A DM9 ganhou com o comercial de Óticas Ernesto. Tinha uma agência baiana chamada Denver, que era herdeira de uma agência multinacional chamada Denison. E a Denver ganhou com o comercial da Tele Bahia, feito com Júlia Gann, que tinha 14 anos de idade na época. E eles descobriram a Júlia, né? Não era ainda uma atriz conhecida, e foi um comercial que ganhou em vários lugares do mundo, ganhou premiação, né? Ganhou em vários países, ganhou no Festival de Veneza, no Festival de... acho que em Londres, acho que ganhou no Festival de Nova York também. Foi
um comercial famosíssimo, né? Que é um comercial que não tem nada. Mas esse nada era o comercial, né? Que são dois adolescentes falando ao telefone. Naquele tempo não era telefone celular, era telefone Fixo. fixo. Não, Orelhão? Orelhão. E eles estavam apaixonados, né? E o rapaz vai se declarar para a menina e não consegue falar, né? Não consegue falar. Não consegue falar. E a menina fica toda nervosa, esperando o que ele vai falar, e ele não consegue falar. Aí vem a narrativa do comercial, uma ficha dura 3 minutos, não sei o quê. Gente, mas é isso, são coisas simples. E no final ele consegue falar, eu te amo, e é aquela coisa, né? Então é uma coisa que também foi muito da propaganda baiana, a emoção. Trazer emotividade e não aquela coisa fria da propaganda americana, somente objetiva, né? Sim. A propaganda baiana trouxe muita subjetividade, trouxe muita emoção, trouxe humor, trouxe regionalismo, e isso foi Olha, fantástico. que bom, tá vendo? E assim, é de uma genialidade, né, você? Porque hoje a gente vê, a gente pensa assim, é muito comum, tem que ter, uma propaganda tem que ter emoção. Hoje é um pré-requisito, mas houve uma época que não era, né? Que isso foi um estalo que saiu da cabeça de um baiano, né? Colocar isso nas telas. Isso é motivo de orgulho pra gente. Agora tem uma coisa, Nelson, que eu não entendi. Como é que você... A gente estava conversando aqui nos bastidores, o senhor me falou que foi hippie, veio da Colômbia pra cá pra morar em aldeia hippie. Como é que o senhor fez esse pulo, assim, de uma aldeia hippie para a colunista de jornal, né? E adentrou a publicidade. Como é que foi esse trajeto? Bom, na verdade, quando eu saí da Colômbia, eu disse, agora vou apagar meu passado, vou ser cidadão do mundo. Tanto que eu queimei meus documentos, né? Foi mesmo? Queimei todos os meus documentos, né? Queimei o passaporte, queimei tudo que eu tinha eu queimei. Porque eu me disse, não, eu não preciso de ter uma identificação, eu sou cidadão do mundo. E vim morar em Arembepe inicialmente, porque estava esperando o cometa Corotec, né? Que diziam que ia chegar e que ia aparecer, que essa coisa assim. Nós ficamos esperando mais de um mês e o cometa não chegou. Ou pelo menos não foi visto na Arembepe, foi visto em outros continentes. E depois fui morar na ilha Itaparica, morei em Berlim, 5 anos morei em Berlim. E aí, quando nasceu minha primeira filha, Paloma, eu tive que vir para Salvador, né? Porque a mãe passava fim de semana lá de vez em quando, mas quando nasceu aqui, aí eu deixei de ser hippie, e eu já tinha alguns contatos de lá com jornalistas que frequentavam a ilha, vários jornalistas, do Jornal da Bahia, da Tribuna, da Tarde, eles frequentavam, tinha um grupo de jornalistas, porque eu cheguei a montar um barzinho, que eu vendia erva de infusão e ovo de tartaruga, né? Que eu era o maior predador, já fui um dos maiores predadores de tartaruga da Bahia, gente, né? Sim. Eu matei centenas de tartarugas. Eu passava madrugadas andando pela praia de um dia para o outro para pegar uma tartaruga, para comer a carne, vender o vergalho que vendia para as mulheres, que fazia afrodisíaco, e fazia os ovos de tartaruga. E esse era um aperitivo no meu bar. E atraía muita gente. Naquele tempo não era proibido fazer muqueca tartaruga, né? Eu fazia muqueca também. E hoje a tartaruga está em extinção, né? Mas todo mundo fazia, os nativos todos, né? Nativos todos, porque a gente sabe quando que ela vai subir. Sim. A gente sabe que ela vai subir, só não sabe o local que ela vai subir. Então você tem que ficar andando a praia para cima e para baixo, normalmente na lua cheia, até esperar a bicha, e quando chegar a gente virava ela, né? Virava ela Nossa, meu Deus. E matava. A gente está falando de uma cultura, né, do passado. Eu vivia disso também. Sim. Era um dos meus ganha-pão, né? Eu vivia de tartaruga, eu vivia de gaiamu, de caranguejo, essas coisas, né? E aí, nesse contato com esse jornalista, quando eu vim para Salvador, procurei no Jornal da Bahia um jornalista que era o secretário, Pastore, e falei, Pastore, eu escrevi esse artigo aqui, sobre o que está acontecendo com o bacupari da ilha. Bacupari é uma árvore que demora quase 30 anos para crescer, né? E eles estavam destruindo para fazer loteamentos. Sim. Aí levei e disse, pô, isso aqui está muito bom, mas eu não posso publicar aqui, porque um dos donos do loteamento é o dono do jornal. Eu não tenho como, mas deixa ele dar um bilhetinho. E me deu um bilhete para ir na tribuna, e lá na tribuna me apresentaram João Valdo Ribeiro, que era o editor, e era da ilha. E aí começaram a publicar minha reportagem na tribuna, porque muitas lá na tribuna, muitas.
Ah, então assim você começou sua jornada na comunicação. Isso, depois fui para a tarde. E quando eu fui na tarde, eu descobri que ia ter uma data. Alguém falou assim, vai ter o Dia Mundial da Propaganda, que é 4 de dezembro. Isso era janeiro ou fevereiro. Aí eu disse, pô, vou fazer uma história da propaganda. E aí fui para o Instituto Histórico e para a Biblioteca Central e fiquei 1 ano pesquisando propagandas antigas da revista do século XIX, revista do século XX, e consegui fazer esse caderno especial. E esse caderno especial me abriu portas para o Brasil todo, né? Puxa, porque legal. saiu uma notícia no Globo, saiu na revista Propaganda, depois a revista Propaganda me contratou, depois me contrataram na revista Marketing, aí isso me abriu todas as portas, esse trabalho, e me aproximou da tarde que me contratou para escrever sobre Olha, tá sobre propaganda. Imagina, quem diria, né? Um publicitário que já foi hippie, que já vendeu tartaruga, muqueca de tartaruga, não sabia nem que isso existia. Ah, uma delícia. Pena Não que dá pra fazer mais. não dá para fazer mais. Nelson, eu queria retomar esse bloco agora, falando de um assunto que tem uma certa polêmica também. A gente já até deu uma pincelada no primeiro bloco, que é a questão da publicidade infantil. Eu tenho aqui um dado, ela foi proibida, né? Tem um tempo que a publicidade infantil ela foi proibida na televisão, pelo menos na TV aberta, não sei na TV fechada. Mas, no início de 2020, a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, reabriu essa discussão, né, sobre trazer de volta a publicidade infantil. Tem aqueles que defendem que não deve, porque acreditam que a criança é vulnerável, a criança ainda não tem a sua capacidade de discernimento desenvolvida, muitas vezes não entende, né, que a propaganda é uma ficção e tal, e isso influencia de forma negativa, né, o desenvolvimento e tal. E tem aqueles que defendem que os interesses comerciais e financeiros das empresas que produzem produtos infantis precisa ser preservado. Existe essa tensão aí dos dois lados. Eu queria saber qual é a sua posição sobre esse assunto. Deve-se ter publicidade infantil? Infantil, eu digo, é direcionada para crianças, ou não? Eu acho que sim, deve ter, porque crianças também assistem televisão, né? Também assistem televisão e assistem todos os outros meios, né? Principalmente hoje o meio virtual, né? O celular, né? Toda criança entra no celular e assiste coisas que não deveria assistir, né? Tem aqueles reels, né? Aquele TikTok, aquelas coisas todas que não tem como bloquear isso para criança. Então, eu acho que a publicidade infantil deveria existir, mas dentro de uma normatização, umas regras, né? O Brasil foi um dos últimos países, dos grandes países do mundo, que proibiu a publicidade infantil, né? Ele já veio a reboque. Isso começou nos Estados Unidos, veio nos países europeus, né? Foi sendo proibida por vários motivos, né? E aqui chegou um pouco mais tarde, porque a indústria de brinquedos era muito forte aqui, né? Não sei se todo mundo lembra, por exemplo, a indústria de brinquedos Estrela, né? Sim. A Estrela era muito... Mas tinha umas publicidades que eram muito... que não traria nenhum mal para a criança, né? Tem um comercial famoso de Natal, de um coral da Estrela, que era uma coisa assim muito bonita, né? E esse argumento de que a criança não é como chama, não tem o discernimento desenvolvido não tem ainda. discernimento e tal, mas o desejo que ela tem de adquirir o brinquedo, ele vem por outros meios também, né? E no próprio ponto de venda, quando ela está passando ali no shopping, vê o brinquedo, eu quero esse brinquedo, essa coisa toda. Eu acho que a publicidade infantil poderia voltar, mas dentro de uma normatização, né? Para não ultrapassar os certos limites. Nada muito agressivo. Nada agressivo e nada que seja que seja manipulador. Sim. Eu acho que essa que é a questão. Né? Que eu me lembro muito, quando eu era pequena na época, mas você vê como isso marcou. Aquela propaganda do compre batom. Compre batom, e o batom ficava assim, feito um pêndulo. Não, isso pra mim, hoje eu acho que é uma publicidade agressiva ali, pra criança, né? Que é tipo uma hipnose mesmo, e a criança repete aquilo. E você vê, acho que eu tinha 3 anos na época, e eu lembro disso, né? Do batom passando assim na televisão, e o menino, compre batom, seu filho merece batom. Mas é isso. Agora, Nelson, vamos falar voltando pra publicidade baiana, né? A Bahia, ela sempre teve uma tradição de marketing político. Né, você viveu um pouco disso, como foi essa fase, principalmente do carlismo, né, de viver essa coisa Eu lembro que a CM, ele era muito famoso porque ele investia em publicidade, uma publicidade muito refinada. Eu lembro que uma vez eu estudei isso na escola, né, na disciplina de língua portuguesa. O slogan dele é ACM, meu amor.
era uma ligação com o nome dele, né? Não, a Bahia continua no caminho certo, quando ele era governador. A Bahia era a tônica, né? Continua no caminho certo, que era uma forma de você acentuar as iniciais dele, né? ACM. E aí ele trabalhava, tinha todo um jogo, né? Um jogo publicitário. Como foi trabalhar nesse período assim com publicidade? O senhor chegou a trabalhar nessa parte também de marketing político? Eu cheguei a trabalhar, mas só na área de eventos, na área de produção de eventos, produzindo comícios, como é que chama? Comícios de manifestações espontâneas. Sabe o que é uma manifestação espontânea, né? Sim, sim. Manifestação espontânea, você contrata um grupo de pessoas, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, aluga ônibus, dá lanche, dá uma diária. Sim. Isso que chama manifestação espontânea. Né? Eu cheguei a fazer uma gigantesca, para 8.000 pessoas. Foi né? mesmo? Para a Ali- CM? Não foi para a CM, foi para João Durval, Sim, quando ele era candidato. E aí eu tive que contratar não sei quantos ônibus que vieram de Feira de Santana, mais trio elétrico, dar comida a esse povo, né? Porque você tem que dar um lanche e uma refeição mais pesada. E imagina você dar 8.000 Gente. refeições, é um negócio muito complicado. Na época, tive que montar uma estrutura enorme, ainda tem que contratar os pombos que tem que voar na hora certa, né? É mesmo? Porque pombo é assim, depois de certo horário, ele não voa. E aí essa revoada de pombos tem que ser antes de 17 horas, tal, senão ele não sai. Ele não sai. Tem alguns segredinhos assim, dessa coisa, né? Aí contratava as bandas, enfim, e era um negócio bem interessante, né? Gigantesco também. Gigantesco. Né? Isso todo mundo faz, todas as campanhas políticas fazem Até hoje? Até hoje se faz isso, né? Essas grandes manifestações, essas coisas, é tudo pago, né? O pessoal, você contrata um grupo de pessoas, uma base de pessoas que vêm pagas, né? E que recebem uma diária e recebem um lanche. E aí tem os empresários de ônibus, hoje em dia eles fornecem os ônibus, né? Fornecem toda a estrutura. Eu trabalhei nessa área. Mas o marketing político baiano, ele se destacou, foi nas campanhas nacionais, né? Eu diria assim que, você falou na CM, a CM, de certa forma, foi o gatilho desse marketing político baiano ser tão bem sucedido. Por quê? Porque ele investia muito nisso aí, né? E quando ele investia, os concorrentes, a concorrência, aquele que não era a CM, que era contra ele, também investia, né? E aí, se você reparar, quem que fez a campanha de Fernando Henrique Cardoso? Baianos. Quem fez a campanha depois de Fernando Henrique foi Lula, né? Lula, baianos. Quem fez a campanha de Lula segundo mandato? Baiano. Quem fez a campanha de Dilma? Baianos. Foi mesmo. Quem fez a campanha de Temer não, porque Temer não teve campanha, né? E depois vem Bolsonaro, foi o único que não fez. Ainda bem. Ainda bem. E quem fez a campanha agora de Lula? Baianos de novo. Então os baianos sempre tiveram esse domínio das campanhas maioritárias, né? Todas as campanhas de presidente dos últimos anos foram feitas por baianos, e muitas campanhas de governadores, muitas campanhas de prefeitos, de deputados federais, deputados estaduais, e se criaram grandes especialistas em marketing político, né? Começando pelo próprio Duda Mendonça, chegou a escrever um livro sobre isso, deixou um pouco a propaganda comercial numa etapa da vida dele para fazer campanhas para políticos, né? Duda fez campanha para Fernando Collor, fez campanha para Paulo Maluf, fez campanha para Lula, né? E outros políticos muitos, e fez campanha na Argentina, campanha dos candidatos argentinos, fez campanhas no Caribe também, né? Depois tem o Fernando Barros, da Propei, que se tornou um especialista também nacional, né? Um dos nomes mais reconhecidos. Recentemente, Sidônio Palmeira, né? Da Lei Alta, que hoje, recentemente, o Lula chamou ele para aconselhar, né? Porque está perdendo, como se chama, popularidade. Aí chamou um arquiteiro, né? Que é Sidônio é muito jeitoso, né? Sabe fazer as coisas. Então, os baianos desenvolveram essa expertise
do marketing político. Né? Sim. E o senhor falou de uma coisa que era um tema que eu queria trazer também, essa questão do marqueteiro. A figura do marqueteiro, ela ficou muito manchada, né, com a história do mensalão. Eu queria que o senhor explicasse o que é o marqueteiro, o que faz o marqueteiro e por que eles são tão importantes assim na política, né? O marqueteiro, na verdade, ele é importante porque ele que traça as estratégias de campanha de comunicação, ele que trabalha, ele que faz a leitura das pesquisas. Campanha política maioritária tem pesquisa diária, às vezes 2 por dia, né? Porque hoje tem mecanismo de pesquisa que não é apenas aquela pesquisa de opinião que o cara ia na residência e fazia aquela coisa. Hoje você faz por telefone, faz por internet, faz por outros canais, né? Então tem essa leitura das pesquisas, acompanha a concorrência, né? E normalmente como é que funciona isso? Os marqueteiros assistem o programa político no horário, digamos 7, 8, estou falando no caso da televisão. Sim. E aí terminou o programa e já se reúne para atrasar o programa do dia seguinte, né? De acordo com aquilo que foi veiculado, né? E então aí o pessoal vai à noite, vai à madrugada fazendo isso, né? E se tornou uma coisa importante dentro do núcleo político, né? Dentro das campanhas políticas, né? Naturalmente que alguns candidatos são mais difíceis do que outros, né? Esse é um dos problemas, né? O candidato às vezes tem uma certa resistência ao marqueteiro. O próprio ACM ele tinha uma certa resistência no sentido de que ele não, vai ser daquele jeito e pronto. E aí não tem o que discutir, né? Aí não tem o que discutir. E tem outros assim também que tem essa coisa de o próprio candidato querer ser assessorado. Não querer, aceita meio termo do conselho que está sendo dado pelo marqueteiro. Ele acaba querendo impor uma vontade que às vezes não é o ideal, né? Sim. Não é ideal, é mais um desejo de candidato, mais uma coisa do que uma coisa mais técnica. Né? Marqueteiro acabou se tornando uma coisa bem técnica, é uma coisa que foi muito bem remunerada no passado, no tempo que você falou do mensalão. Sim. No mensalão foi muito bem remunerada, se cobraram fortunas por uma campanha política, né? Muita gente se dedicou a fazer marketing político porque tinha eleições a cada 2 anos, né? E entrava muito dinheiro na campanha, né? Hoje não entra mais? Não tanto, porque hoje existem muitos controles, né? Sim. Hoje tem os tribunais de contas fiscalizando isso não existia antigamente. Sim. Hoje tem essa coisa não existe mais a verba, digamos, o doador, né? Hoje é o próprio governo que determina para os partidos uma verba e ele tem que se enquadrar a campanha dentro de aquela verba que foi determinada, né? E há um controle muito grande sobre o Caixa 2, que ainda existe, mas é mais controlado, é mais difícil, né? É mais difícil de levar. Né? Não se ganha mais tanto dinheiro, né, com campanha. Não se ganha tanto, exatamente. E assim, o senhor acha que a crise do mensalão, né, que a gente acabou de citar, ela afetou a imagem dos marqueteiros? Duda Mendonça, eu me lembro que por um bom tempo ele estava muito associado à corrupção por causa desse escândalo, né? Depois eu acho que ele conseguiu se desvencilhar um pouco também disso, mas o senhor acha que essa crise do mensalão acabou afetando as agências de publicidade aqui na Bahia? No Brasil todo, né? Mas porque a Bahia estava bem intimamente ligada, né? Duda Mendonça com o PT estava assim, né? A Bahia estava muito ligada, né? Estava muito ligada. Todas essas agências praticavam o Caixa 2. Todas. Isso não tem uma que diga, eu nunca pratiquei, não. Todas praticavam. Era uma prática comum. Agora, claro que aqueles que fizeram campanhas de maior volume, né? Sim. E que pegavam esses recursos que recebia no exterior, né? Tudo isso acabou dando uma imagem assim, um pouco negativa para o marketing político. Mas isso já foi uma fase que foi mais ou menos superada, né? Praticamente. Já foi superado? Acho que sim, hoje já foi superado. E existe esse controle todo e esse cuidado de não ultrapassar, né, essas regras dos investimentos das campanhas eleitorais. Né? Sim. É isso. Agora tem uma outra questão também que é bem delicada. Quem trabalha no meio político sabe, né, que a melhor forma, eu já ouvi isso de várias pessoas que trabalham nesse meio,
e até aqui na Câmara, né, que a gente trabalha aqui, a gente também ouve as conversas. A melhor forma de você lavar dinheiro é através de agências de publicidade, né? Por quê? As agências de publicidade são essa grande fachada, muitas vezes, para servir de meio, né, de lavar dinheiro para políticos mal intencionados. Se eu poderia explicar isso para quem? Não, na verdade, melhor, para lavar dinheiro é melhor as empreiteiras, né? As empreiteiras, porque é um volume de negócio maior. Agora, realmente, algumas agências, não é lavar dinheiro, né? Mas algumas agências tinham um tipo de sociedade, digamos assim, com alguns políticos, né? Então, que era uma forma de depois remunerar o político, né? Remunerar o político, ou ter um dinheiro para a campanha do político, né? Sim, sim. Mas... fazendo um caixa, digamos, fazia um caixa para o político. Certo. Mas o que eu já ouvi falar, né? Essas agências, elas trabalham com um produto que ele é difícil de precificar, de quantificar, né? Quanto é que custa um jingle? Quanto é que custa é uma coisa que é uma ideia, é uma criatividade sua. Então, não existe uma tabela de preço, né? Então, o que me explicaram é isso, assim, ó, o cara disse que vai fazer um jingle aqui e cobra 10 mil reais, quando na verdade o custo dele é de 2. E aí já é uma forma de desviar. Acontece isso? Acontece. Acontecia e acho que ainda acontece, mas em menor escala, né? Porque hoje tem esse controle dos tribunais de contas. O Tribunal de Contas, eles têm planilha, né? Então tem uma ideia, apesar de ser uma coisa, como você falou, difícil de se precificar, né? Assim como é cavalos, assim como é obras de arte, que são coisas difíceis de precificar, né? Mas de qualquer forma tem um certo padrão, né? Então, se um comercial de 1 minuto feito com com recursos de externa em várias cidades, não sei o que, custa tanto, porque custa tanto numa agência e no outro custa o triplo, né? Sim, entendi. Essas coisas. Hoje é um pouco esse controle. E também porque os fornecedores eram os que mais, digamos, participavam desse processo. De que forma? Então, o fornecedor que ia fazer o filme custava 200 mil reais, mas ele emitia uma nota de 1 milhão, por exemplo. De 1 milhão, que era esse dinheiro que ia para a campanha. Ah, do caixa 2. Uma parte ia para a agência, uma parte ia para a campanha. Mas hoje nenhum fornecedor faz isso, porque sabe que no final quem vai preso é ele. Isso já mudou. Hoje é muito difícil uma produtora de vídeo, uma produtora de áudio, se prestar a isso. Não se presta não, porque sabe que no final sou eu que vou preso, né? Porque fui eu que emiti a nota, eu que superfaturei. A agência foi apenas um intermediário, né? Sim. Que bom, né? Que bom, exatamente. Isso foi depurado, já tem uns 10 anos para cá. Sim, ou mais, ou talvez mais. Que bom. Agora vamos falar um pouquinho do Prêmio Colunistas, né? O senhor trabalha com o Prêmio Colunistas há 45 anos. O que o senhor já viu assim, nessa premiação de bom produzida aqui pela Bahia? O senhor já falou até de alguns casos aí interessantes, mas o que mais lhe marcou assim, nessa premiação, em todo esse tempo que o senhor trabalha com esse prêmio? Bom, eu comecei a trabalhar no Prêmio Colunista em 78 ou 79, mais ou menos. E daí não parei, né? Eu comecei como assistente lá do prêmio, depois passei a ser coordenador do Colunistas Bahia. Sim. E depois do Colunista Norte e Nordeste. Hoje eu coordeno o Colunista Norte e Nordeste. O Colunista Norte e Nordeste, que é mais recente, nem tanto, é da década de 80 ainda, né? É de 84 para cá, 83 para cá. O Colunista Norte e Nordeste me deu uma visão assim, mais ampla da publicidade de todas essas regiões, né? Houve um momento em que a Bahia dominava as premiações do Colunista. Isso se perdeu. Hoje é dominado por Pernambuco, por Ceará. Sim. E às vezes até pelo Maranhão. Pelo Maranhão também, né? Olha, o eixo tá mudando, então? Tá mudando, tanto que você vê, e não é só no Prêmio Colunista, em todas as premiações você vê que a Bahia não tem mais aquele destaque que tinha antigamente, até por esse empobrecimento que a gente falou, do mercado baiano, né? Do mercado baiano, né? Mas então, e aí assim, nesse período então, já
teve alguma campanha que o senhor acha que... Porque o Prêmio Colunistas, vamos explicar um pouquinho para quem está assistindo, ele é um prêmio que era feito por pessoas que não eram exatamente publicitários, como o senhor. Eram jornalistas que escreviam sobre publicidade. Começou assim. Sim. Começou assim. Ele começou em São Paulo em 1967, depois passou a ser regional a partir de 74. A primeira regional foi aqui na Bahia. Sim. Depois vieram outras regionais, né? E o júri era composto somente por jornalistas publicitários, de vários jornais, né? De vários jornais. Mas isso não era muito bem aceito pelo pessoal pelos criativos das agências, né? Porque achavam, não, o que é que esses caras entendem de criação, né? Não entendem nada. Tanto que surgiram os prêmios concorrentes, né? Surgiu o prêmio do Clube de Criação de São Paulo, que é posterior a Colunistas, que é um anuário, né? Que é um prêmio assim muito requintado, muito qualificado, né? São os próprios criativos que escolhem os melhores trabalhos e com um critério de rigor muito mais do que era o colunista, né? E surgiram os prêmios da Editora Abril, o Prêmio Abril, surgiu o prêmio da Rede Globo, o Prêmio Profissionais do Globo, né? Todos eles foram surgindo após isso. O que o colunista conseguiu manter nisso aí? Conseguiu manter a abrangência nacional. Sim. Que os outros têm algumas limitações, né? E todas as mídias, que não é o caso, por exemplo, os prêmios da Abril inicialmente era só revista, né? Hoje abriu para digital, essa coisa, mas de qualquer forma é um pouco limitado, né? O prêmio dos profissionais da Globo é Globo, é aquilo que sai, que é publicado na TV Globo. E depois ele mudou a composição do júri. Essa composição começou a mudar aqui na Bahia. Nós começamos a mudar isso deve ter uns 8 anos, 10 anos, e começamos a chamar criativos para fazer parte do júri. Inicialmente era metade de criativos e metade de colunistas. Hoje é 90% de criativos. Poxa, e poucos colunistas. E poucos colunistas. Ele mudou totalmente e todas as regionais incorporaram esse modelo de ter um júri formado basicamente por criativos. Teve agências que não gostaram e se afastaram do prêmio. Por que não gostaram? Porque o prêmio ficou mais rigoroso. O criativo ele é muito rigoroso, né? Então, é diferente do colunista, né? Que tinha aquela coisa mais diplomática, porque pode ser amigo de tal agência, porque gosta de tal pessoa, né? Que nem tal dono de agência de propaganda, essa coisa toda, né? E antigamente as agências tinham uma política de seduzir os jurados. Tinha isso, essa... Tinha isso, Então, o colunista nacional, a gente chegava em São Paulo, teve uma vez que nós recebemos uma máquina de escrever maravilhosa, mesmo? De último modelo, né? De uma agência de propaganda, e queira ou não, isso está induzindo, né? De alguma forma. Outra vez nós recebemos uma cesta, assim, com champanhe, com vinhos franceses, com todo tipo de coisa, né? E uma passagem para o Festival de Cannes. Gente. 2 passagens. Imagina o investimento que a agência fazia com isso. Era. O negócio como chama? Da cesta, acabou dando errado, porque foi que teve um colunista que se insurgiu contra isso, aí fez um escândalo, isso é um absurdo, temos que devolver, e acabou devolvendo. E as passagens também? Também, devolveu tudo. Acabou devolvendo e acabou sendo até um marco para alertar outras agências que não deveria fazer, né? Fora outras coisas que eram feitas no início do prêmio, né? Posso até falar aqui hoje, que era aquela coisa de contratar mulheres de programa. Era mesmo? Que eu botava lá no hotel, né? E essa fase eu não vivi, porque ainda não fazia parte do prêmio. Mas soube que teve um ano que o cara abria o apartamento e tinha uma caixa de presente, e quando abria, aparecia uma mulher lá. Gente, dentro do quarto dentro do jurado. Do quarto de biquíni. Meu Deus. Ó, Sinal de que essa premiação, ela trazia muito em termos de
de imagem, né? De Pra agência interesse, de publicidade. de interesse, o pessoal se interessava muito. Esse negócio das mulheres mesmo ficou famoso, né? Gente. Ficou famoso. Aí depois botaram a culpa num menino lá, um assessor, disseram, foi ele que armou isso aí, não sei o quê. Alguém estava pagando isso, né? Claro. Alguém estava pagando esse negócio aí. Gente, como esses prêmios eram disputados, né, nessa Era época. disputado. Hoje não tem mais isso, tem? Não, isso há muito tempo, né? Isso que deixou de existir, né? Hoje ele é bem técnico, né? Porque, Sim. por exemplo, a escolha da agência do ano, que é a melhor agência, ela é decorrente da premiação. É aquela que tem uma premiação mais alta, uma pontuação mais alta. Sim. Antigamente não, antigamente se escolhia a agência do ano. Então nem sempre era mais premiada, né? Sim. Escolhia outra, escolhia a segunda, a terceira, a quarta mais premiada, né? E isso também era uma coisa que criava um certo conflito, né? Porque a agência mais premiada dizia, pô, mas eu fui a mais premiada, por que não foi a agência do ano, né? Sim, sim. É isso. Então, eu acho que esse status de hoje, né, dessa premiação, não se disputa mais a etapa, ele fala muito sobre o mercado publicitário também, né? Como é que o senhor avalia hoje, assim, como é que está o mercado hoje? Pode melhorar o mercado? Vamos ficar na Bahia mesmo, o mercado publicitário baiano. O senhor acha que está se reerguendo, que está bem, que pode melhorar? Qual é a sua avaliação desse cenário publicitário? Para melhorar, tem que ter anunciantes locais, né? Esses anunciantes locais acho que não vão chegar nunca. Então o senhor acha que continua? Vai fraco? continuar assim. Então o que as agências fizeram? Estavam fazendo há algum tempo, é buscar os anunciantes lá fora. Sim. Então hoje as grandes agências têm escritórios em Brasília, tem escritórios em São Paulo, tem escritórios no Rio de Janeiro, tem escritórios em Recife, tem escritórios em outras cidades para poder trazer verbas maiores, né? De anunciantes de lá, claro, mas que acabam, de alguma forma, essas verbas acabam alimentando a estrutura da agência. Você já pode contratar bons criativos, né? Porque tem recursos para isso, né? Então, o caminho é mais ou menos esse, é o caminho contrário. É buscar lá fora os clientes, porque aqui não tem e não vai ter. Não vai ter, né? Não há nenhuma política de instalar indústria na Bahia, não, que seria para a gente ter um dia produtos de consumo e ter uma publicidade direcionada para isso. O mercado imobiliário é um mercado muito instável, né? De altos e baixos, né? É um tobogão ali, né? O tempo todo, né? Aqui não é uma coisa consistente. O mercado de varejo se empobreceu muito, né? E tem toda essa concorrência para o mercado de serviços das redes sociais, né? É isso. Mas em termos de criatividade, de originalidade, o senhor acha que a gente perdeu muito também ou não? Não, eu acho que cada coisa no seu tempo. Sim. A gente não pode julgar o criativo da década de 80 muito com o criativo de hoje. Porque são cenários diferentes. São cenários diferentes. O criativo da década de 80 tinha mais liberdade de criar, tinha verba. A verba era o principal, né? Você ter recursos para fazer boas produções e tal. Mas em termos de ideias, a gente continua tendo boas ideias, né? Dentro do cenário atual, eu sempre defendo os criativos atuais, né? Porque muita gente diz, a propaganda baiana foi maravilhosa. Continua maravilhoso. O cenário que mudou, né? Continua maravilhoso. Você faz dentro das ferramentas de que nós dispomos, né? Tem gente muito boa nessa agência, gente jovem, né? As agências, isso foi uma coisa boa, as agências rejuvenesceram, né? Hoje o público, a maioria do público das agências são jovens, né? Sim, Isso é bom. né? Isso é bom, né? Porque são ideias, né? Sim. Para essa ideia, quem mexe com criatividade tem que ter juventude, né? Então, assim, a publicidade ainda é um motivo de orgulho pra gente, né? Os baianos. Com certeza. E uma área que foi muito depurada foi essa área de atendimento, né? Porque o atendimento antigo, o modelo de atendimento antigo normalmente era um homem, né? Que fazia amizade com o dono ou com o filho do dono, que fazia as farras com o filho do dono, que arranjava mulheres para o filho do dono, que fazia um entroçamento assim de relacionamento para segurar a conta. Isso era mais importante do que o resultado. É mesmo? Isso era mais importante. Tinha pessoas aqui que eram especialistas nisso, né? Que era muito bom essas coisas assim, né? E isso acabou totalmente. Que bom, né? Que bom. E quando começaram a entrar as mulheres, muita gente dizia, mas vai ser pior, porque o cliente vai cantar as mulheres vão se oferecer. Diziam isso, né? Diziam isso. Mas o que aconteceu foi o contrário, né? Porque as mulheres, primeiro, a maioria já vieram
da faculdade de comunicação. Sim. Que antes não. Os atendimentos antigos não eram profissionais formados. Sim, Né? sim. E a mulher já veio com uma bagagem acadêmica, uma formação, e elas se tornaram muito mais, o que eu falei, mais comunicativas, mais cobradoras, principalmente cobradoras internamente, né? Cobrando da criação, os prazos, cobrando da mídia, cobrando de todos os setores, né? Interagindo com todos os setores e junto ao cliente também. Né? E então elas profissionalizaram essa área, Elas né? profissionalizaram muito essa área. Ah, tá. Dentro do possível. Né? Por quê? Por que tem dentro do possível? Porque as empresas também criaram seus departamentos de marketing. Sim. E alguns departamentos de marketing desses são colaborativos no sentido de que agregam a agência de propaganda. Né? Sim. Que a agência de propaganda e cliente tem que ter uma parceria, mas outros competem. E esse é um problema. Né? Então, às vezes, o marketing está competindo com a agência, Com a né? agência. Que impor a sua estratégia, que impor as coisas que às vezes a pessoa não tem a experiência necessária, porque às vezes são pessoas muito jovens que estão começando, né? E vem assim, né? Não tem a experiência necessária para lidar com essa situação, né? Sim. É isso, né? Eu sou muito bom conversar com você. Adorei. Assim, eu lhe conhecia só das colunas, né? Da Metrópole, que eu ouço de vez em quando, as colunas de jornal e tudo. Mas muito bom saber que a gente tem um profissional tão bom, tão tarimbado, com tanta bagagem aqui, né? E ainda atuando em nosso meio. Então, foi ótima essa entrevista. Obrigada por ter vindo. Ficamos muito honrados e estamos de portas abertas aqui. Sempre que você quiser voltar para falar de alguma novidade, algum lançamento, a gente está aqui à disposição. Tá bom. E você aí de casa já sabe, todas as edições do Sala de Imprensa estão no nosso perfil do YouTube, o @TV e Rádio Câmara Salvador. Na TV Câmara, o nosso encontro é toda quinta-feira às 13 horas, no canal 12.3 da sua TV aberta. E na Rádio Câmara, nos vemos toda sexta-feira, também às 13 horas, na 105,3 FM. O Sala de Imprensa de hoje fica por aqui. Até o próximo.